Hoje a gente vai falar sobre o bom remédio. É uma narrativa feita pela uma visão de Santo Agostinho, no livro do Evangelho. É uma visão bem interessante que ele faz sobre o sofrimento, sobre a vida e o sofrimento. Como é o sofrimento na nossa vida? Isso é bom, isso é ruim? O que a gente acha sobre isso? Ele vai dar a visão dele e a gente vai tentar, em cima disso, fazer algumas colocações. A primeira pergunta, antes de começar a ler essa parte do Evangelho, é a gente, durante a leitura, refletir um pouquinho como é que nós estamos hoje em relação às nossas vidas. Eu considero minha vida uma vida difícil, uma vida de sofrimento, ou eu acho que minha vida é uma vida tranquila, apesar de tantas coisas que acontecem no mundo. Então, sobre esse pensamento, a gente vai iniciar aqui essa leitura. Eu não vou ler todo o texto, tá certo? Porque é um texto bem extenso, mas tem algumas partes que vão ser bem interessantes a gente pensar um pouquinho. Olha que começa Santo Agostinho falando sobre a vida. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Essas duas perguntas, se a gente for pensar um pouquinho assim, em relação ao mundo, por exemplo, se a gente for pensar um pouquinho sobre a África Ocidental, pensar um pouquinho sobre o Oriente Médio, pensar um pouquinho sobre alguns lugares do Nordeste, alguns lugares do Sul, que está sofrendo com essas enchentes e com a seca. Se a gente for pensar em lugares como na América Central, por exemplo, o país de Honduras, que já tem anos em que as pessoas lutam por direitos, a gente pode pensar assim, não, para essas pessoas realmente como ele está dizendo aí, a terra ela não é um lugar de alegria nem paraíso de delícias. Agora a gente se coloca, e para a gente, como é que está a terra para a gente? A gente acha que a terra, a gente tem essa visão de que não é um lugar de alegria. A gente tem essa visão de que a terra não é um paraíso de delícias. Será que a gente vê essa voz do profeta que diz que haverá choro e ranger de dentes? A gente vê isso em nossas vidas? O que é que vocês acham? Vocês sentem isso assim próprio da vida de vocês? Ou é uma coisa assim, poxa, eu sei que muita gente está sofrendo, mas está tão longe, da casa da gente, às vezes está no vizinho, mas não está na nossa casa, Ou às vezes a gente acha que o nosso sofrimento é tão pequenininho diante do sofrimento das pessoas, que às vezes a gente nem considera mais como sofrimento, Bom, mas aí ele continua falando e fica bem interessante. Vós que neles vieste viver, esperai, portanto, lágrimas e ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. Aí isso muda um pouquinho já essa visão já do sofrimento, Ele diz, que, assim, em palavras livres, que o bom é sofrer. Vocês entenderam isso também? O bom é sofrer, Porque sofrendo você está sendo provado, E a gente pode voltar os olhos ao céu e bendizer o Senhor, por ter querido provar. Então, o sofrimento ele está ligado diretamente a uma prova, Então, se eu estou sofrendo, eu estou sendo provado. Logo, eu posso sair dali uma pessoa melhor. Aí vamos voltar de novo à reflexão. Minha vida, como é que está? Será que eu sinto que eu tenho algum sofrimento, eu tenho uma dificuldade na vida? Ou será que para mim sofrimento é o que as pessoas passam? Sofrimento é você não ter absolutamente nenhum tipo de material, Você subsiste. Sofrimento é as pessoas morrerem ao seu lado numa guerra, por exemplo. Será que isso é sofrimento? Ou será algo que a gente passa sofrimento? Então, vamos começar a avaliar na nossa relação com essa palavra sofrimento. Certo? Aí ele faz uma outra reflexão, onde ele diz assim: ó homens, não reconheceis o poder de vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas de vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria?
Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias, e ele der o seu brilho, o seu favor, imitai aquele que foi dado para sempre. Essas duas perguntas iniciais, ele faz é uma pergunta, mas ele faz uma afirmação, né? Santo Agostinho, ele está dizendo o seguinte, mas vocês só lembram de Deus, né, quando a gente está bem, né? Quando ele está enchendo de alegria, quando você não está em nenhuma dificuldade, aí você está alegre, você está vivendo, né? Que Deus é bom. E aí, na segunda pergunta ele fala: não reconheceis o seu amor, senão quando ele adorna vosso corpo com todas as glórias. Mas e quando acontece alguma coisa que faz a gente perder essa sensação de alegria, que começa a crescer a sensação de perda, de desespero, como é que fica a nossa relação com Deus? Será que é uma relação que a gente diz assim, não, eu preciso passar por isso? Ou é uma relação do tipo assim, mas por que Deus me escolheu para ter que passar por isso, né? Podia ter sido meu vizinho, né? Que é uma pessoa que não presta, mas logo eu que sou uma pessoa boa. Será que a gente pensa isso? Então, vamos refletir, né? Bom, aí ele faz uma outra reflexão. Mais ainda que tivesses de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houvesse suportado a prova por fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra. Novamente ele afirma a questão do julgamento em relação a ser bem visto por Deus, né? A ser provado por Deus. Mas ele fala ali também, aqueles que sofreram a vida inteira têm uma glória reservada. Aí logo eu penso assim, mas eu vou ter um prêmio daquele, né? Porque o que eu sofro não é brincadeira. Quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a ler assim, digo, Santo Agostinho é um pouco exagerado, né? Minha vida não é assim tão sofrimento. Quando chegou no meio do texto, eu já comecei a desejar uma vida de muito sofrimento. Porque eu comecei a analisar assim, que se eu não sofro, pode estar acontecendo duas coisas. Uma é que eu estou um espírito tão evoluído, todo sofrimento para mim é pouco, né? Aquilo não me atinge. Ou eu estou numa zona de conforto muito grande, né? Não estou me incomodando com nada. Por exemplo, será que é sofrimento a gente ter um filho rebelde? Ou um filho com problema de drogas? Ou na vida de crime? Ou um filho rebelde? Será que isso é sofrimento para pai e mãe? É pouco? Agora com pai e mãe que diz assim, esse filho não tem mais jeito. Agora ele está por conta dele. Agora ele que decide a vida dele. Eu estou deixando de lado o sofrimento para ter uma vida mais confortável? Quando, por exemplo, meus pais, que me criaram a vida toda, né? Me deram o que eles podiam ter me dado. E agora no final da vida eu digo, eu não tenho condição de cuidar dos meus pais. Então eu vou dar uma vida melhor a ele, vou botar ele num desses pensionatos, num desses lugares que cuidam de pessoas idosas. Teve sofrimento? O que foi que eu fiz aí? Troquei a responsabilidade, a oportunidade de crescimento. Então, o sofrimento para Santo Agostinho, ele vai além da morte, de dor física. Ele coloca o sofrimento como uma oportunidade. Então, na vida da gente, a gente tem muita oportunidade. E às vezes a gente não quer passar por aquela dor e prefere se livrar dela, achando que a gente tem o direito de não sofrer, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente acha sobre o sofrimento. Então, depois de Santo Agostinho, eu começo a achar que o sofrimento já não é uma coisa que eu preciso olhar assim de modo atravessado, né? É uma coisa que eu tenho que encarar de frente, porque se veio para mim, provavelmente é uma oportunidade de crescimento. Mais adiante, Santo Agostinho, ele fala sobre a gente antes de encarnar. Olha o que é o sofrimento para desencarnar. Como desencarnados, como vogáveis no espaço, vagáveis no espaço, escolheste as vossas provas, porque vos considerais bastante fortes para suportá-las.
Por que murmurais agora? Vós que pediste a fortuna e agora o fizeste para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Então, primeiro ele fala sobre a perspectiva do desencarnado. Né? Ele olha assim e diz assim: não, pode mandar, que eu vou mandar ver. Né? Quanto mais difícil para mim, melhor. Aí depois ele dá um exemplo disso, que é, por exemplo, a fortuna e a glória. Né? Aí diz assim: não, eu não sou uma pessoa materialista, eu não tenho problema nenhum com dinheiro, então pode mandar fortuna para mim, embora para nascer uma família rica, que vai ser, para mim vai ser molesto. Aí quando chega aqui, o que eu faço? Vivo da matéria e da glória. Sou uma pessoa egoísta, só penso em mim, não faço nada pelo outro, vai? Esbanjo o recurso, tenho até possibilidades, e com certeza a vida vai me dar muitas oportunidades de eu usufruir, de eu poder usar aquela fortuna que eu tenho, mas eu não vou fazer isso. Né? Eu vou olhar para mim só, vou olhar para dentro e tentar usufruir ao máximo daquela fortuna, daquela glória. Aí quando eu volto, provavelmente eu vou me arrepender de tudo isso, né? Então, ó, eu vivi do bom do melhor, mas quando eu voltar eu vou ter essa visão daí, ó, de novo. Que a gente não aprende na primeira lição, né? E quantas vezes a gente já reencarnou? Quantos cenários nós já tivemos? Já viemos talvez em famílias onde ninguém gostava da gente, já viemos em famílias carentes, já viemos em famílias pobres, já viemos até sem famílias, mas até hoje a gente volta e continua com os mesmos erros. Por causa do quê? Por causa da nossa prepotência, vai? Contra desencarnados. A gente sempre acha que pode conseguir algo além, e quando chega aqui a gente fraqueja por conta dos valores materiais e por conta do medo, a covardia do sofrimento, né? Ninguém quer sofrer, não é verdade? Bom, aí ele continua: vós que pediste para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que se saísse triunfantes, mesmo que a vossa carne fosse lançada sobre o noturno, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de orgulho, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Isso é o que a gente pensava, né? Mas quando chegou aqui, foi o que a gente fez? Eu não. Eu cuidar desse filho rebelde, eu cuidar dos meus pais, eu me submeter a esse subemprego, eu ficar ouvindo essa conversa desse meu vizinho, eu ficar ouvindo meu irmão arrogante. Vai? Quem é que nunca teve esse tipo de problema? Não é verdade? É sofrimento ou não é a gente gostar de uma pessoa que não gosta da gente? E a gente querer fazer tudo de melhor para aquela pessoa e ainda assim a pessoa rejeitar tudo que a gente faz. É sofrimento ou não é? E quem quer passar por isso? Mas deveria, né? Segundo Santo Agostinho, a gente deveria encarar isso aí como uma oportunidade. Né? Aí depois ele fala de um remédio para esse sofrimento. Claro que a gente sentir uma dor, a primeira coisa que a gente faz é tomar um remédio, não é isso mesmo? Então, ó, existe remédio para o sofrimento? Ele diz que tem. E esse remédio é a fé. A fé é para suportar essas experiências. A gente, quando tem fé, a gente consegue passar por essas experiências. E aí acontece uma transformação do sofrimento, que é algo bem interessante. Ó. Imagine que eu tenho um cenário onde eu tenho uma família problemática, mas uma família muito problemática. Eu não estou falando de coisas materiais, não. Estou falando de relacionamentos. Tá? E aí vamos ver esse cenário, duas pessoas que pensam diferente sobre o sofrimento. Uma pessoa que entra nesse contexto e ela reclama muito desse cenário. Ela reclama porque a família dela é desunida e ela vê a família do vizinho, de fulano de tal, que a família é tão bonita, todo mundo é tão amoroso com ele, a minha família não é assim. Vai? Aí sai essa pessoa e entra uma pessoa que está na mesma família, mas só que ela vê isso de uma forma diferente. Ela diz assim: eu vim para o lugar certo, porque meu papel aqui é de fazer o inverso.
é de ajudar essas pessoas, é de melhorar a minha relação com essas pessoas, porque alguma coisa tem de errado. Bom, no primeiro cenário, aquela primeira pessoa, ela vai sofrer tanto quanto a outra. Vocês concordam comigo? O sofrimento do cenário é o mesmo. A forma de encarar aquele sofrimento é que é diferente. Então, o que acontece com a primeira pessoa é que ela vai sofrer fisicamente, ela vai sofrer emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Ela vai sofrer em todas as instâncias, né? Porque não tem equilíbrio. Mas a pessoa do segundo cenário, aquela que ela aceita aquilo como uma prova, como um desafio, ela vai sofrer fisicamente. Ela talvez sofra um pouco psicologicamente, mas espiritualmente ela não vai sofrer. Ela é uma pessoa preparada e equilibrada. E quando a gente é equilibrado espiritualmente, a gente viu ele falar aí que a gente recebe ajuda. É isso mesmo? Ele falou, esse daí recebe a graça de Deus. Então a ajuda dos irmãos espirituais, dos mentores espirituais, né? A gente sempre vai ter algum ponto de apoio para passar por aquele sofrimento. Vocês acham que essas duas pessoas, no final de tudo, vão terminar do mesmo jeito? O que é que vocês acham? E aí? Qual a diferença no final de tudo? Como é que essas duas pessoas retornam no mundo espiritual? Será que elas retornam do mesmo jeito? Uma certamente volta revoltada, né? Até talvez exigindo voltar de novo, porque a situação dela não foi boa, ela não conseguiu evoluir porque a família estava em determinado contexto e ela merece um cenário diferente. A segunda provavelmente vai voltar mais fortalecida e pedir para voltar talvez no cenário até pior. Vocês concordam comigo? Isso está de acordo com o Santo Agostinho? Com o que ele narrou até agora? Tá. Bom, ele falou da fé como remédio, então ele fala aqui: não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que cura tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido, na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias urgentes da aflição. Essa punição de que ele fala não é uma punição dada por ninguém, é uma punição que vocês colocam. Porque se eu estou num cenário onde o que eu preciso é de equilíbrio e na minha consciência, talvez eu saiba até o que fazer, mas eu apenas não aceito fazer, o que acontece? O sofrimento é que é a minha punição, imposta por mim mesmo. Uma mudança de postura pode fazer aquela dor, de certa forma, virar até a alegria do dever cumprido. E aí você não sofre essa punição. Perceberam? Então não existe punição de Deus, não existe punição dos Espíritos, não existe nada disso. A gente é que se coloca num patamar de sofrimento angustiante e de punição. Tá certo? Então a gente vê, já ouviu falar, a gente vê isso no Evangelho, vê isso no Livro dos Espíritos e em outros livros, narrando de espíritos que quando desencarnam depois vão para um umbral e ficam anos e anos em sofrimento. Né? O que é esse sofrimento que eles vivem? Foram as escolhas que fizeram. E a gente vê tanto exemplo de outros espíritos que fizeram escolhas mais acertadas e quando voltam para o mundo espiritual, voltam numa condição diferente. Né? Não voltam na mesma condição de Cristo, porque isso é uma evolução que todos nós vamos chegar um dia, mas que o caminho é longo. Mas voltam numa condição de equilíbrio, voltam numa condição de que a gente precisa continuar trabalhando. Uma narrativa que a gente conhece, que todo mundo deve conhecer, é a de André Luiz, né? Quando ele desencarnou, ele era médico aqui, bem sucedido, e depois passou muitos anos no umbral. Quem sabe quantos anos foram? 8 anos? 8 anos no umbral. Quando a consciência dele veio à tona, ele foi para a cidade espiritual e lá ele ainda começou a tirar onda de médico, né? Ele queria ser médico, ele não queria fazer nada além de ser médico. Aí a consciência dele veio de novo e ele passou a trabalhar, varrendo aqui, auxiliando ali. Perceberam? E ele evoluiu mais quando?
Ele evoluiu mais quando ele estava aqui na Terra, quando ele estava lá no mundo espiritual. E foi sobre mais sofrimento ou pouco sofrimento? Talvez o sofrimento que ele se poupou aqui na Terra, ele teve que sofrer lá para aprender. Talvez se ele não tivesse adiado esse sofrimento enquanto ele estava aqui, talvez se dedicando mais à questão humana, se importando mais com o outro, talvez ele não precisasse passar por essa condição de passar 8 anos no mundo grão. Né? Então, a reflexão que Santo Agostinho ele faz para a gente não é que a gente busque o sofrimento, não é que a gente queira sentir o sofrimento. A reflexão que ele faz é que a gente deve abraçar as oportunidades que aparecem. E normalmente onde há o sofrimento, há uma prova, que normalmente foi a gente que se colocou nela, ou porque a gente pediu, ou porque a gente construiu aquela prova. E agora não é hora de adiar esse sofrimento, é hora de assumir esse sofrimento, se melhorar como pessoa, buscar os recursos que a espiritualidade passa para a gente, o mentor espiritual, a reforma íntima, para que a gente encare esse sofrimento de uma outra forma, tá certo? Se a gente fizer isso, é óbvio que não vai cair dinheiro do céu para aquelas dificuldades financeiras. Não vai acabar as discussões porque simplesmente agora eu virei um santo, né? Não vai acabar as condições em relação ao pai, à mãe, ao filho. Não vai acabar isso da noite para o dia, porque a experiência tem que existir e eu preciso dela. Tá? Mas talvez com a minha atitude eu consiga amenizar esse sofrimento, tanto para mim como para outras pessoas. O sofrimento, ele nunca está voltado somente para você, ele sempre está voltado para as relações. Então, onde existe sofrimento, existe uma falha de relação, ou a falta, ou a má relação com alguém. Então, pode ser com um amigo, pode ser com a esposa, pode ser com os filhos, pode ser com qualquer pessoa. Se não existe uma relação sadia, existe sofrimento. Então, é hora da gente começar a refletir essas relações que a gente não vai chamar de relações doentias, mas a gente vai falar de relações deficientes, que precisam ter uma atenção melhor. Vai? Que a gente não pode fugir desse sofrimento, a gente tem que encarar esse sofrimento. Tá certo? Agora, eu vou ler essa primeira parte aqui para depois ler outra. Olha o que diz aqui. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio, será colocado sobre a sua proteção e não sofrerá mais. A proteção de Deus, né? Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que enquanto esse se contorcer em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória a Deus. O que isso significa? Significa que quanto mais a pessoa sofre, ela vai ficando mais alegre fisicamente? Não. Aqui ele fala que a alma se desprenderá de tal maneira. Isso é consciência. É consciência. Não é inconsciência. A pessoa sabe que aquele sofrimento dela é momentâneo. E que se ela está naquela situação, tem duas coisas. Primeiro, que ela tem condição. E segundo, que provavelmente ela escolheu estar ali, por algum motivo. E quando a gente tem essa consciência, acontece isso aqui. Nossa alma se desprende de tal maneira do nosso corpo que, enquanto o nosso corpo se contorce ou torce em convulsões, nosso espírito paira nas regiões celestes. Ou seja, a gente recebe o apoio espiritual, a gente está em sintonia com o mundo espiritual, apesar de todo aquele sofrimento. Então, quando a gente começar a pensar dessa forma, não pense no sofrimento como uma coisa da África Ocidental, como a gente estava falando no início. A gente sabe que tem muito sofrimento lá. A gente sabe que tem muito sofrimento aqui mesmo no Brasil, né? Nas regiões, por seca, por excesso de água, por fome. A gente sabe disso. Mas o sofrimento não é dos outros, o sofrimento é o nosso. A gente tem que pensar no nosso sofrimento.
não fechar os olhos para a humanidade, mas pensar nos nossos sofrimentos também. E pensar, se a gente acha que não sofre, é como a gente falou no início, provavelmente é uma zona de conforto. O que é que você não está encarando? O que é que você não está enfrentando? Que você está nessa vida tão boa assim? Né? Porque se a gente fosse esse espírito de luz todo, a gente estava com uma missão, não estava hoje aqui batalhando no nosso dia. Não é isso? Então, ó, façamos essa reflexão, tá certo? Façamos essa leitura de Santo Agostinho, que no início realmente eu achei um discurso assim, exagerado, né? Que fala muito que você tem que sofrer, mas depois a gente começa a refletir e ver que ele está certo. Né? Uma vida passada em branco, a gente não está aqui a passeio. Isso aqui não é um parque de diversões, eu vou tirar férias, eu vou encarnar na terra, não é assim. A gente vem com missão, a gente vem para se expor, porque isso aqui é uma exposição, né? Porque a gente está sendo testado o tempo todo, e a gente veio para interagir com as pessoas que a gente convive hoje, seja ela do nosso vínculo familiar, nosso vínculo de amizade, vínculo de trabalho, a gente veio para interagir com essas pessoas. Então existe um porquê das relações que estão pendentes, né, de uma segunda chance. Então, para alguns o sofrimento parece ser leve, para outros o sofrimento é mais pesado, mas o certo é que a gente não deve fechar os olhos para essas situações. A gente deve encará-las de frente, pedir ajuda, ter fé. E, de fato, o que é ter fé? Ter fé é que a gente depois vai desencarnar e isso tudo vai ficar para trás e quando chegar lá em cima eu vou viver no mundo espiritual muito bem? É isso que é ter fé? Ter fé é ter compaixão, é ter amor próprio, é ter amor pelo próximo, porque se a gente não tiver isso, a gente não acredita nas coisas que Jesus Cristo ensinou a gente, e se a gente não acredita nas coisas que Jesus Cristo ensinou a gente não tem fé, porque tudo que Jesus Cristo ensinou pra gente foi só ter fé. Ele ensinou mais alguma coisa? Se você leu aquela parte da Bíblia, a partir de Mateus, que são o Novo Testamento, se você ler aquele livro 10 vezes, todos aqueles livros 10 vezes, e você gravar só a parte que diz ao meu próximo como a ti mesmo, e a Deus em todas as coisas, já valeu a leitura. Porque só foi isso que Jesus Cristo quis trazer para a gente. A gente amar a nós mesmos, que a gente merece ter amor próprio, e amar as outras pessoas como nós mesmos, e ter compaixão. Porque com compaixão, aí vocês vão ver que aquele sofrimento que tem lá na África Ocidental, não é deles, não é nosso também. Querem ver o cenário? Vocês imaginem que tem um lugar onde está tendo uma guerra. Vocês ligam a televisão e veem o noticiário, né? Milhares de pessoas saindo de suas casas, só com a roupa nas costas e tentando entrar em fronteiras de outro país. Aí você vê aquilo e fica penalizado, mas você liga a televisão e fica tudo certo, né? Agora imagine você saber que você tem um parente lá. Imagine que seu filho está lá, ou que seus pais, ou que alguém que você gosta está lá. O cenário mudou, mas o que mudou? O significado do sofrimento. Não é isso mesmo? A gente se interessou por aquele sofrimento e trouxe aquilo para a gente. Então o sofrimento é nosso. Que Jesus Cristo ensinou que todos nós somos irmãos. Então não tem esse negócio de ser meu parente, porque eu gosto. São pessoas. Não é isso? Então se a gente tiver compaixão e a gente pensar nesses sofrimentos como o nosso também, o nosso ponto de vista muda sobre isso. E a gente começa a encarar o nosso sofrimento de uma outra forma. Então, vamos pensar nisso, certo? Vamos ler Santo Agostinho, vamos ler esse texto, pensar nele, botar ele na cabeceira, porque ele faz parte do nosso dia a dia, certo? Pensar no sofrimento não como uma coisa ruim, mas como uma experiência que precisa ser vivida, e a gente tem que ter coragem. E a coragem a gente busca onde? Onde é que a gente busca a coragem? Na fé. E onde é que a gente fortalece a fé? E aí? Se alguém pedisse um conselho a vocês, eu não tenho fé, como é que eu faço? O que é que vocês diriam? Força de vontade, né? Força de vontade. O que mais? Quem tem o hábito da oração? Quem tem?
Todo mundo faz suas orações. E nas orações a gente pede só pela gente ou pelo outro? Eu também peço pelos outros também, eu estou comigo, eu peço pelos outros mais. Tá vendo? Então tudo isso, se a gente não fizer isso, é como ele falou, a gente só lembra dessas coisas quando está tudo bem, né? Mas na hora de sofrimento a gente cai no desespero. Então é nessa hora que a gente tem que fazer todas essas coisas. Tá certo? Então a oração, lembrar que a gente tem um mentor espiritual, um anjo da guarda que está ali com a gente sempre que a gente precisa dele. Orar por ele, orar pelo anjo da guarda do outro, que não está querendo me ouvir. Vai? Pedir para que esse irmão consiga abrir a consciência, abrir os ouvidos para que possa ouvir os conselhos que são dados pelo mentor espiritual. Então tudo isso é um sofrimento, porque a gente fica angustiado de ver o irmão passar por essas coisas e a gente às vezes atropela querendo mudar o outro. Não é verdade? Quer mudar porque quer acabar com aquela situação de uma vez por toda, mas tem que ter paciência. Então, através da fé, através da oração, através da conversa espiritual com os nossos mentores, a gente consegue mudar. Agora, a melhor arma que a gente tem é a da mudança íntima, da reforma íntima, a gente se melhorar como pessoa. É a melhor coisa que a gente faz, porque a gente acaba ajudando a gente e acaba ajudando os outros por tabela. Tá certo? Então, é o trato que todos nós fazemos. Pega esse livro do Evangelho, faz uma leitura desse ponto de vista de Santo Agostinho, reflete bastante sobre a questão do sofrimento, tá certo? Que a gente vê que a dor existe, mas a gente consegue passar por ela. E está com a gente porque nós somos responsáveis por ela, certo? Boa noite, obrigado.